Olá, pessoal, bom dia. Bom, vamos lá, gente. O que eu quero apresentar para vocês hoje aqui, seguindo o convite que vocês fizeram. Sobre o trabalho que, na verdade, foi o meu mestrado. Espero que vocês estejam enxergando aí agora. Apareceu ou não? Guerras Capitais, é esse PowerPoint que está aparecendo? Apareceu sim, professor. Legal. Então, esse trabalho foi o trabalho que eu fiz para o meu mestrado. Aqui é uma tentativa de resumir, né, essa dissertação de mestrado em uma apresentação breve. Esse mestrado, embora, né, seja um mestrado, não um doutorado, eu pessoalmente gosto muito mais dele do que do meu doutorado, porque eu tive muito mais tempo para fazer ele. Eu comecei a estudar esse mestrado no segundo ano de graduação, com iniciações científicas, e mantive uma iniciação PIBIC, uma iniciação FAPESP, um TCC no mesmo tema, e depois fiz um mestrado no mesmo tema. Então foram 5 anos de estudo contínuo nesse tema. Essa foi bem mais tempo, quase o dobro do tempo que eu tive para o doutorado. Essa apresentação que eu estou colocando aqui para vocês, eu adaptei de uma apresentação que eu fiz lá no Reino Unido. Eu fui num congresso em Londres, e aí eu apresentei o trabalho lá. Então tem alguns slides aqui que estão em inglês, outros estão em português, que eu adicionei agora posteriormente, mas é um trabalho que eu pessoalmente gostei bastante, tive o desafio de apresentar lá fora, e foi muito bem recebido pelos professores lá do King's College de Londres, que atuam nessa área de história econômica, mas tinham mais professores lá da área de história política e da área de relações internacionais, que eles têm um núcleo de estudo de guerra lá muito grande. Então foi muito bem recebido lá, eu fiquei muito feliz, e eu só deixei de continuar estudando esse período histórico e esse tema específico, né, das questões econômicas e questões da guerra, porque no Brasil o interesse sobre esses temas é baixíssimo. Então e poucas pessoas pesquisam sobre isso, então era um pouco frustrante continuar. Mas tudo isso para dizer o quê? Que é um trabalho que eu gosto bastante, embora esteja distante das coisas que eu faço hoje. É um trabalho que eu gostei muito de fazer e foi bem recebido lá fora. Então, para quem está começando aí, quem está na graduação, está interessado nesses temas, saiba que quanto antes você começa, isso surte muito efeito, a gente acaba gostando mais dos trabalhos, a qualidade melhora, mas que no Brasil é muito difícil caminhar estudando nessas áreas. Às vezes buscar oportunidades lá fora pode ser mais interessante. Mas bom, vamos lá. O que é essa ideia das guerras capitais, né? Que é o título resumido desse mestrado. A proposta é interpretar o longo século XIX e a questão da hegemonia britânica. Então, tem uma longa discussão historiográfica sobre de onde veio, quais são os determinantes da hegemonia britânica, o que era a força principal dela. Aí, uma série de autores argumentam no sentido de que a indústria, isso é para dar um contexto, né? De que a indústria, o começo da industrialização na Inglaterra foi o que explicaria boa parte da ascensão dela como potência. Outros autores já acham que tem mais a ver com questões puramente militares. E tem também a discussão sobre o declínio da hegemonia britânica, o que teria levado o Império a cair mais para o fim do século XIX. E aí também, de novo, muitos autores situam isso na disseminação da industrialização para os Estados Unidos, para a Alemanha, que teria tirado parte da vantagem comparativa que a Inglaterra tinha na indústria. Então esse é um pouco, assim, tentando resumir de forma muito generalista um debate historiográfico
antiguíssimo e super complexo sobre a hegemonia britânica, questões econômicas e questões militares. Onde que se situa essa dissertação? Eu começo me perguntando sobre a questão do mercantilismo. Então, eu fiz o estudo que envolveu essa dissertação, embora o título comece em 1803, eu voltei lá para o século XVII, século XVIII, tentando entender melhor o mercantilismo. Essa ideia do sistema mercantilista, ela aparece pela primeira vez no livro do Adam Smith, da Riqueza das Nações, quando ele critica o que seria o sistema mercantil, o sistema mercantilista britânico, que seria um sistema sempre levado a cabo em defesa dos mais ricos e dos mais poderosos, mas que muitas vezes se tentava justificar ele como algo necessário também para os mais pobres e oprimidos. Então, essa ideia de um sistema mercantil, ela nasce de uma forma crítica. O Smith começa criticando e aí que as pessoas começam a falar sobre esse termo. Hoje, nos últimos 10 anos, voltou a se ter uma grande quantidade de autores diferentes pesquisando sobre o tema do mercantilismo, discutindo, reinterpretando, e o trabalho faz parte dessa discussão também. O artigo que eu tenho publicado, que saiu desse mestrado, né, numa revista internacional, é sobre essa parte até de história do pensamento, mais para isso do que história econômica. Né, o braço de história econômica do artigo, eu até agora não tive tempo de submeter para uma revista. Então, o que é o mercantilismo em si? Tentando resumir esse debate também e onde que se situa esse trabalho, a dissertação de mestrado. As pessoas falam muito de políticas protecionistas no comércio internacional, o bulionismo, que seria a ideia de que o acúmulo de ouro é algo relevante em termos de política econômica e política comercial. Rent-seeking, então você favorecer determinados grupos, favorecer monopólio, favorecer grandes empresas com políticas públicas e uma série de outros privilégios. Monopólios comerciais, então aqueles títulos que eram dados no século XVIII, no século XIX, que garantiam a uma determinada empresa o monopólio total de algum setor econômico. Economia de soma zero, muitas vezes é associada com mercantilismo, então é você achar, o que é um erro gigantesco, você achar que o mercado e a economia funcionam como jogos de soma zero. Se alguém lucrou, quer dizer que alguém teve prejuízo. Se uma pessoa enriqueceu, alguma outra pessoa na sociedade empobreceu. Enfim, seria uma teoria econômica equivocada nesse sentido. Ela acha que a economia é um jogo de soma zero. E também associa o mercantilismo com a ideia de que você tem que manter superávites comerciais recorrentes, o que também seria completamente errado do ponto de vista da teoria econômica. Um outro braço de interpretação sobre o que é o mercantilismo foca mais na questão geopolítica e de relações internacionais. Seria a ideia do mercantilismo como uma política agressiva, do que a gente chamaria de economic warfare, uma guerra econômica. Então seria, por exemplo, um embargo. O embargo seria um exemplo de uma política mercantilista nesse sentido de guerra econômica. Ou, se não embargo, ameaças comerciais, ou ameaças militares tendo em vista algum tipo de contrato benéfico na arena econômica, esse tipo de coisa. E essa dissertação de mestrado, que eu fiz, ela situa a questão do mercantilismo em um outro ponto, que é o argumento que é o que está no centro dessas outras questões. Então, essas outras manifestações aqui, em termos de políticas que podem ser adotadas, elas são, na verdade, uma manifestação em um período específico de algo que é mais central do mercantilismo em específico. Então, qual que é a hipótese? A ideia é que o que a gente se convencionou de chamar de mercantilista seria uma racionalidade econômica, ou seja, uma forma de pensar, uma forma de olhar para os problemas,
mas que é uma forma de pensar os problemas muito imbricada, muito relacionada com um certo conjunto de capacidades do transporte de grande escala e na violência. Vou explicar melhor o que isso quer dizer. Tá? Mas a ideia geral é que essas práticas mercantilistas aqui que a gente está vendo, elas vão ser mais prováveis de aparecer quando essas capacidades de transporte de grande escala e de violência são, de alguma forma, pressionadas por um contexto histórico onde você tem grande incerteza, onde você não sabe exatamente quais são os riscos que você está correndo naquele cenário geopolítico, um determinado território, um determinado período. Então, como que isso aparece ao longo do século XIX? E aqui, embora o próprio título do trabalho comece em 1803, eu volto para o século XVIII para explicar algumas coisas que são necessárias para a discussão. Mas colocando de forma simplificada, os 3 eixos do trabalho de interpretação, né, que eu proponho são divididos nesses 3 termos. A distribuição, por distribuição eu estou entendendo basicamente transporte, então tecnologia de transportes e como que cada país organizava as redes de distribuição de produtos e pessoas que ele tinha. Produção seria a forma como está organizada a produção, então você tem fazendas, você tem servidão, você tem indústria ou não tem, você tem manufaturas de têxteis ou não, enfim, como que está organizada a produção. E um terceiro eixo seria o eixo da violência. Então, seriam as capacidades militares, a tecnologia das armas, esse tipo de coisa. Então, o trabalho inteiro, toda a interpretação do século XIX é baseado nesses 3 eixos. Então, eu estou olhando para essas 3 coisas, né, e tentando entender como que a relação entre cada um desses 3 eixos muda ao longo do século XIX. Ou melhor, eu vi o que aconteceu com o século XIX e organizei as mudanças em termos desses 3 eixos e da relação entre eles. Então, no século XVIII, como que era a distribuição? Que é o primeiro padrão, né? O primeiro padrão, ele está relacionado com essas capacidades de distribuição e de violência. Então, como que era a parte de distribuição? Aqui é a parte do transporte por terra, em torno do século XVIII. Então, transporte por terra nessa época era basicamente no lombo de burro, quando muito se usava cavalo. O cavalo era a tecnologia mais cara dessa época para transportar. Era um transporte extremamente lento, extremamente custoso, principalmente para carregar coisas que tinham pouco valor agregado. Então, carregar minério de ferro no lombo de cavalo, no lombo de boi, era algo absurdamente custoso e impeditivo. Tem até trabalhos, que eu não explorei isso porque minha discussão não é China, mas tem até trabalhos mostrando que a Revolução Industrial não teria acontecido antes na China do que na Inglaterra, porque as principais reservas de ferro e carvão da China estavam mais distantes dos grandes centros urbanos e o transporte, mesmo se feito por cavalo, não era eficiente o suficiente para que valesse a pena você utilizar essas reservas, você conseguisse usar essas reservas. Então o transporte por terra era muito lento e extremamente custoso. Já o transporte por água, não. Então aqui uma grande via navegável em Londres, então o transporte por vias navegáveis, ele era muito mais barato, a tecnologia muito mais avançada, então aqui é basicamente força motriz animal, com um pouquinho de tecnologia para fazer esses cestos em volta do cavalo ou para fazer uma carroça, mas você não tinha estrada, então as estradas eram extremamente precárias, então mesmo usando a melhor tecnologia possível de como atrelar com o cavalo, a estrada era muito ruim e o transporte também. Já no caso das vias navegáveis, não. Esses navios aqui de transporte, eles são muito mais eficientes do que a tecnologia de transporte por terra. Eles usam uma força motriz natural, a capacidade de transportar centenas de toneladas, milhares de toneladas aqui, é muito maior do que no transporte por terra. Então, qual era a consequência disso?
né, da tecnologia de transporte por mar ser muito mais eficiente do que a tecnologia de transporte por terra. Todos os países europeus acabavam, todos que tinham, né, vias navegáveis, mas praticamente todos tinham, eles acabavam tendo um padrão de urbanização mais ou menos assim. Você tinha uma área rural que era totalmente dispersa, as pessoas lá, que cada pontinho amarelo seria mais ou menos 5.000 pessoas. Então você tinha uma periferia rural, toda dispersa, com ruas muito mal conservadas. Aí você tinha uma cidade que tem uma aglomeração maior de pessoas e uma grande via navegável passando por lá. Como o transporte por água era muito mais eficiente, o que eles faziam? A maior parte das receitas fiscais de todos os estados, ela vinha de você colocar barreiras nessas vias navegáveis. Então você fazia políticas protecionistas no comércio internacional, por quê? Porque era muito mais fácil de controlar e o volume era muito grande. Então, se você colocasse nos grandes rios um sistema que abordasse os navios assim que eles estão chegando, você pegava uma grande quantidade de mercadorias de uma vez, forçava o pagamento de impostos, que era algo super difícil de fazer, e você conseguia fazer isso em um espaço bem pequenininho. Você só controlava a entrada do rio ou o porto onde eles tinham que atracar, e você conseguia receitas fiscais muito grandes. A maior parte dos estados era financiado dessa forma. Nas estradas para o interior, boa parte dos países tinham os chamados Turnpike Trusts, que era basicamente um pedágio, era ecovias da época, né? Ali eles cobravam impostos, e você tinha uma certa concorrência entre mercadores que vinham do interior. Mas a grande concorrência mesmo vinha nas grandes vias navegáveis e sofria essa tributação muito grande. Então, todos os estados da época eram dependentes das tarifas de importação. Então, o que acontece? Aqui é uma foto do meio do século XVIII. Comparem esses navios aqui da imagem, né, principalmente esses grandes navios de guerra aqui, com aquela tecnologia de transporte por terra. Né? Não tinha nem alguém para pintar, fazer um quadro de forma romântica sobre essas situações aqui, né, de transporte por terra. Já no transporte por água, você tinha o que era a fronteira tecnológica da época. Esses navios aqui de guerra, europeus, mas principalmente ingleses, eles eram a fronteira tecnológica da época. Eles chegavam a custar 50.000 libras, que é um volume de dinheiro na época estrondoso. Para vocês terem uma comparação, uma grande fábrica de algodão, nessa época aqui, né, por volta do fim do século XVIII, a maior fábrica de algodão inglesa, que empregava mais de 200 pessoas, para construir a fábrica inteira e pagar todas essas pessoas por um ano, custava 5.000 libras. Então, esses navios, eles chegavam a custar 10 vezes mais do que a maior fábrica da época. Então, era uma tecnologia de transporte extremamente avançada e também era a fronteira tecnológica da tecnologia militar. Então, eles tinham 50 ou mais canhoneiras aqui, o canhão era a arma mais forte da época, e eles conseguiam, né, transportar todos esses canhões de uma vez só e poder ameaçar outros portos do outro lado do mundo. Eles conseguiam fazer essa viagem. Então, essa tecnologia aqui do navio, ela incorporava a melhor tecnologia de transporte que existia na época e a melhor tecnologia militar que existia na época. E eram de altíssima complexidade. Então, qual que era pouquíssimos países conseguiam fazer e operar esse tipo de navio. Então, o que acontece, né? Como que é o início do Império Britânico? A força deles está aqui. Esse é o grande diferencial que eles tinham. Não era, pelo menos é o argumento da minha dissertação, que o diferencial deles não era a indústria. O diferencial deles era você conseguir operar um sistema que era o sistema mais caro e mais tecnologicamente complexo da época, que era o sistema de produção desses navios, operação desses navios e de uso deles ao redor do mundo inteiro, com fins econômicos e fins geopolíticos. Então, se pegar um mapa, né, de 1808, por exemplo, todo esse mapa mundi, o que era conhecido dessa época era basicamente as fronteiras em torno do
dos oceanos. Então essas eram as bordas aqui, são as partes mais conhecidas, e o Império Britânico, que está aqui na Índia, está aqui na Austrália, já estava em contato com a China, embora não de forma dominante. Era o império que conseguia empregar essa tecnologia mais avançada do mundo naquela época ao redor do mundo inteiro. Outros impérios tinham uma dificuldade muito grande de fazer isso e de operar esse sistema. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nos primeiros capítulos do mestrado tem uma descrição mais detalhada de quão difícil era fazer isso e as diferentes capacidades que os britânicos criaram para operar esse sistema. Então, até mais ou menos 1830, essa tecnologia aqui dos grandes navios de guerra, elas eram essa fronteira tecnológica da violência, no sentido de ter o aparato militar mais avançado, mais complexo do mundo da época, e também era a capacidade de distribuição mais avançada da época. Então, o que acontecia? Qual que era a consequência desse sistema? Os ganhos, né, que a Grã-Bretanha tinha vinham da operação desse sistema. Vinha por fretes comerciais, vinha por ter acesso a mercados que nenhum outro país conseguia acessar, vinha por conseguir defender posições em lugares estratégicos do outro lado do mundo, diante de todas as outras potências marítimas, e você conseguia transportar esses produtos ao menor custo possível, porque essa também era a melhor tecnologia de transporte. Então, esses navios, eles juntavam essas capacidades de distribuição e de violência. Da onde que vem o mercantilismo dos britânicos aí do século XVIII, XIX, século XVII, XVIII, XIX? Vem do fato de que eles enxergavam o comércio internacional, não porque eles tinham uma teoria econômica errada, que via o comércio como um jogo de soma zero, mas porque naquela época, na prática, o comércio internacional era feito com uma tecnologia que era comercial e militar, né? E a arena militar é corretamente entendida como um jogo de soma zero. Se um exército ganha, o outro perde. Então, eles enxergavam nesses termos como um jogo de soma zero, né, e como uma disputa fortemente militar, porque os navios eram efetivamente isso, eles não estavam interpretando errado, a situação era essa. Se você perdia, né, uma posição econômica, você podia estar deixando de conseguir arcar com os custos desse sistema, de operar esse sistema militar. E se o seu sistema militar ganhasse alguma vantagem, você acabava abrindo também um canal de distribuição econômico, porque esses navios também faziam esse comércio. A mesma tecnologia era a fronteira militar e a fronteira de distribuição. A comparação com hoje seria se você conseguisse ter um porta-aviões, que seria uma fronteira da tecnologia militar, junto daqueles grandes navios de transporte de container. É como se uma única unidade, né, um único investimento que você fizesse, você estivesse investindo simultaneamente nas duas coisas. Então essa era uma característica da época. E por isso que as pessoas pensavam o mercantilismo naqueles termos. Pelo menos esse é o meu argumento. Então, se a gente pegar, por exemplo, a balança comercial britânica, comercial e de serviços, o que a gente vê? Embora as pessoas até hoje no Brasil falem muito que a indústria foi determinante, a indústria foi o mais importante para a ascensão britânica, porque ela teria... Celso Furtado falava muito isso, né? Que aí com a indústria você comprava produtos baratos e vendia produtos muito mais caros no exterior. O que acontecia na prática? A parte da balança comercial britânica sempre foi negativa ao longo de todo o século XVIII. Então esses tracejados aqui, a balança comercial, que seriam essas compras de insumos e vendas no exterior. Então, a gente vê que é sempre negativo, ou seja, eles não conseguiam trazer dinheiro para dentro com a balança comercial. Onde que entrava dinheiro nas operações britânicas pelo mundo? Entrava pela balança de serviços, que é essa outra linha aqui. O que é isso? Isso aqui são fretes que eram cobrados por esse sistema de distribuição aqui. Então você cobrava fretes internacionais, você cobrava seguros, então você fazia proteção do comércio internacional e você fazia empréstimos internacionais também.
como que você conseguia fazer empréstimos para outros países? Porque você tinha as ferramentas de pressão caso um outro país não pagasse. Então, se os empréstimos não fossem pagos, né, empréstimos muito grandes, os comerciantes que detinham esse tipo de navio conseguiam também fazer uma ameaça ali, pressionar, né, uma retaliação caso a pessoa não pagasse. Então, além de terem dinheiro, eles tinham como retaliar caso as pessoas não pagassem. Então, o dinheiro que entrava efetivamente vinha por esse sistema, né, que combinava distribuição e violência e não por uma indústria de algodão, que era uma tecnologia avançada, mas uma tecnologia muito aquém dos ganhos tecnológicos que eles tinham nessa arena, né? Então, comparado com esses navios aqui, que além de serem extremamente complexos, eram também muito românticos, eram tocados pela elite militar, pela elite econômica, enquanto a indústria ficava lá, eles vinham como uma elite de segunda categoria e não viam como algo que uma atividade realmente nobre, né, e que inspirasse os sentimentos de patriotismo do país. Então é só você comparar, né, esse tipo de imagem aqui, quão triunfante ela é, e qual vai ser a primeira vez que vai existir um quadro tão bonito como esse, digamos assim, feito retratando uma indústria, e basicamente nunca, né? No século XIX isso praticamente não acontece. Os desenhos de fábricas que tinha eram coisinhas muito mais simples, porque ninguém se importava muito mesmo. Então, o que eu chamo na dissertação do moderno sistema mercantilista britânico é essa rede global que os britânicos organizaram, que incorporava a fronteira tecnológica dos transportes e das armas e as capacidades organizacionais necessárias para você estabelecer essas conexões de longa distância, manter vínculos diplomáticos e relações comerciais, né? Garantindo esses fluxos ao longo do tempo, que era algo muito difícil. Você demorava 6 meses para mandar um navio da Inglaterra para a Índia. Então, nesses 6 meses, da Inglaterra para a China, nesses 6 meses, você tem que, para você gerir esse sistema bem, você tem que se antever de todos os riscos que podem acontecer, sabendo que uma nova ordem vai levar 6 meses para chegar e que um problema que pode acontecer lá vai levar 6 meses para ser alertado na capital. Então, eles geriam esse sistema muito melhor que outros países. Só para vocês terem uma noção de escala, a Companhia das Índias Orientais, que organizava esse sistema de navios, organizava essas capacidades de distribuição comercial e de violência, no fim do século XVIII, começo do século XIX, ela tinha 150 mil pessoas, empregava 150 mil pessoas, digamos assim. Então isso ia desde pessoas relacionadas com a parte de transporte e distribuição, até efetivamente soldados que eles empregavam, né, em guerras que eles podiam fazer em outros lugares do mundo. Então 150 mil funcionários, só para vocês também terem esse padrão de comparação. Hoje a Petrobras, que salvo engano ainda é a empresa que mais emprega no Brasil, ela emprega por volta de 80 mil pessoas. Então você conseguir organizar 150 mil pessoas com a tecnologia de comunicação dessa época aqui é algo absurdamente complexo, é algo que só os britânicos conseguiram fazer. Então essa era a vantagem deles. A vantagem deles até esse período de 1830 estava aqui. Eles tinham um quase monopólio mundial da tecnologia de distribuição e da tecnologia de violência, principalmente depois que eles batem lá a armada espanhola. Qual que é o segundo padrão que vai aparecer no século XIX? Ele aparece com as ferrovias. Então, quando começam a surgir as ferrovias, todos os problemas que eram tidos como referência desse sistema mercantil britânico, sistema mercantilista britânico, aparecem no começo com as ferrovias. Então, embora hoje elas sejam vistas, né, como extremamente românticas, tudo, naquela época também, no começo dos empreendimentos de ferrovias, você tinha uma série de ações públicas contra elas, alegações de práticas de monopólio, tarifas abusivas, competição desleal, corrupção, né, comprando políticos para tentar aprovar que se passasse uma ferrovia em algum lugar, tentando passar leis que fossem mais interessantes para esse tipo de empreendimento. Aqui essa situação
a citação aqui é minha mesmo. Então, aqui é um exemplo, né, de uma das primeiras, se não a primeira, acho que a primeira ferrovia de passageiros que foi construída na Inglaterra. Tinha uma outra antes, acho que 1821 ou 23, algo assim, mas era para transporte de carvão. Então aqui uma de transporte de passageiros, 1830. Então vejam que desde o começo a ferrovia foi vista como algo muito romântico, né, algo que você faz arte a cores, tudo mais nessa linha do que nessa linha aqui. Então, começam a surgir as ferrovias, é uma inovação tecnológica grande, é uma inovação industrial muito grande, e também é um empreendimento visto como muito romântico, como algo nobre, algo que as indústrias da época não conseguiam fazer. Então, o que acontece? É um apoio muito grande para a expansão dessas ferrovias. As pessoas realmente enxergavam elas como a fronteira tecnológica, como algo que devia ser investido, e vai ter uma expansão muito grande das ferrovias e muito rápida. As ferrovias, elas eram entendidas primeiro como um sistema de distribuição, ou seja, transportes, mas elas eram vistas também como representando essa nova arena da produção industrial. Elas usavam o vapor, elas eram fruto dessas novas técnicas de metalurgia, né, e da máquina a vapor, e elas também eram meio de transporte em grande escala, dessa vez por terra. Então é o primeiro transporte de grande escala por terra que vai surgir. As implicações militares das ferrovias ainda não eram claras aqui em 1830. Em 1849, aqui 20 anos depois dessa primeira ferrovia, a gente já tem aqui linhas ferroviárias passando pela Prússia, né? São essas linhas mais grossas aqui. Algumas dessas já estão construídas nessa época, outras são só planos, mas já há a intenção de fazer cruzar todas as maiores rotas comerciais serem atravessadas por ferrovias. Isso já nessa época, 1849. Mas na Prússia é onde vai ser percebido pela primeira vez que as ferrovias podiam ter um uso militar. Então foram militares prussianos e nobres prussianos que identificaram isso. Na Inglaterra isso não foi percebido. A ferrovia era entendida mais como um sistema de transporte mesmo e como essa coisa romântica da viagem de passageiros, tudo. Mas na Prússia, as primeiras ideias de que a ferrovia teria uso militares surgiram lá. Então, o List, em 1841, exatamente, Paulo. Aí o List, em 1841, falava, né, a Inglaterra mostrou ao mundo como o controle do transporte, né, o controle poderoso do transporte pode aumentar a riqueza, a população e o poder político, que é o List em 1841, mas ele não foi o primeiro a ter essa ideia. Eu esqueci o nome do militar prussiano, esse militar prussiano que falou isso pela primeira vez, ele foi tido como louco. Até falavam que não fazia sentido nenhum, ferrovia não servia para isso, mas em pouco tempo eles vão descobrir que de fato funciona. E eles vão descobrir com repressão a protestos internos. Né? Tanto na Inglaterra quanto na Prússia, eles descobrem que a ferrovia, eles enxergam a primeira vez que a ferrovia pode ter um uso estratégico, militar, nessa questão de violência, com protestos internos. Na Inglaterra foi um protesto na Irlanda, se não me engano, que aí tinha uma ferrovia que levava até o porto mais próximo e eles economizaram dias e dias no sufocamento desse protesto. Né, que eles não algo que eles não conseguiriam fazer sem as ferrovias. Nos Estados Unidos, as ferrovias também estão se expandindo. Então, aqui já 1860, todas as malhas ferroviárias que já havia nos Estados Unidos nessa época. Então, estão se expandindo de forma muito, muito acelerada. Então, esse segundo padrão aqui, pensando nesses 3 eixos do século XIX, é quando você vai ter capacidades de distribuição de grande escala que estão atreladas com capacidades de produção de grande escala. Então, enquanto nesse sistema aqui, né, de violência e distribuição, nessa tecnologia, você transportava o que você conseguisse, tanto faz, podia ser têxteis, podia ser metais preciosos, podia ser drogas, podia ser, enfim, todo tipo de coisa. As ferrovias, elas vão ser construídas interligando os centros de produção, então interligando onde tem minério com onde precisa de minério, interligando onde tem carvão com a demanda de carvão.
Elas vão interligando os sistemas de produção industriais e é um transporte de grande escala por terra, que era algo que o mundo carecia até aquela época. Conforme elas vão se expandindo, elas vão tirando o poder de monopólio distributivo desses navios. Então esse navio está pouco a pouco deixando de ser a fronteira tecnológica do transporte de grande escala. Isso sem as pessoas perceberem completamente, sem as implicações disso virem à tona 100%. E durante esse período, enquanto as ferrovias estão crescendo aqui, fazendo transporte de grande escala por terra, o sistema mercantilista está atuando como sempre atuou. Aqui a Guerra do Ópio, na China. Então, navios britânicos, aqui o primeiro grande navio de guerra britânico que usava o vapor, eu esqueci o nome dele, é o Nemesis, né? Ele foi o primeiro navio a vapor de guerra britânico, então ele conseguia subir contra a corrente dos rios e sem precisar de vento, e conseguia atirar as canhoneiras. Era extremamente ineficiente, mas ele conseguia fazer isso, né? Foi chamado de demônio em inglês pelos chineses, e foi o suficiente para render o principal porto chinês e impor tratados comerciais vantajosos para a Inglaterra. Então o sistema mercantilista estava funcionando literalmente a pleno vapor nessa época, enquanto está acontecendo tudo isso. Então, se pegar o uso da palavra mercantilismo aqui de 1760 até a Primeira Guerra, começou lá com Adam Smith, a ideia do sistema mercantil no fim do século XVIII, aí um longo tempo sem ninguém falar sobre isso, e aí começa aqui de novo nos 1840, que é a discussão das Corn Laws britânicas e a Guerra do Ópio na China, aqui é a Segunda Guerra do Ópio, e aqui começa a divisão da África, tudo, eles voltam a discutir a questão do mercantilismo, e depois na Primeira Guerra ele volta. Então veja que tem sempre uma relação muito forte com a guerra, né? Então, muito bem, qual que é o terceiro padrão? Agora, o terceiro padrão é a mudança radical que vai acontecer na relação entre a produção e a violência. O que é isso? Então, aqui, 1870, é um trem de munições prussiana. Então, na Guerra Franco-Prussiana, eles vão usar os sistemas ferroviários para transporte de munições, para transporte de arma, para transporte de soldados. Esse uso aqui da ferrovia é a ruptura radical com relação a esse padrão de violência e distribuição aqui antes, né? Então, agora você consegue, por terra, ter uma forma de transporte em massa que vai conseguir pôr muitos soldados de uma vez em uma região muito distante, de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Então aqui você está tirando, de fato, esvaziando o segundo aspecto do monopólio lá do sistema mercantil britânico. Se eles tinham o monopólio da fronteira tecnológica de distribuição e de armas, a ferrovia tirou o monopólio da distribuição de grande escala, e as pessoas vão perceber também que a ferrovia tem um uso militar, ela pode ser usada para guerra também, e que isso traz vantagens muito grandes. Então, em 1871, depois de ver a Guerra Franco-Prussiana, o próprio John Stuart Mill falou, olha, agora as guerras são travadas por nações em armas, nenhum país vai conseguir ter um exército de prontidão que seja grande o suficiente para você conseguir se defender. E aí ele condena a Declaração de Paris de 1856, que foi uma declaração que falou sobre a neutralidade do comércio durante a guerra, e aí ele critica essa declaração nesse evento aqui, falando sobre a Guerra Franco-Prussiana, falando, olha, a gente está com um problema grande porque depois dessa declaração a gente abandonou a nossa principal ferramenta de defesa, que era o poder de atacar o inimigo através do comércio dele. Então ele vê isso aqui acontecendo e imediatamente ele percebe que, olha, isso vai ser um problema para a gente que sempre dependeu de um ataque, de uma possível ameaça ao sistema de distribuição usando as nossas capacidades militares e comerciais. E agora com essas ferrovias que também conseguem fazer esse transporte de grande escala e a gente adotando uma neutralidade do comércio, a gente perdeu a principal forma de se defender disso. Além da questão do uso militar das ferrovias, você também tem a mudança na tecnologia das armas. Então aqui é um rifle Spencer de 1860, ele tem esse cartucho, que é o que a gente entende como sendo a munição das armas mais tradicional, mas antes desse tipo de rifle aqui, as armas não eram tão diferentes assim de um arco e flecha.
que sentido? Elas eram muito lentas, às vezes levava 3, 4 minutos para você recarregar um tiro de uma espingarda antiga, por isso que eram aquelas baionetas que tinha uma faca, um espeto ali na frente, que era caso você fosse atacado enquanto está recarregando a bala, você podia estocar uma pessoa, né? Ir lá e furar outra pessoa enquanto você está recarregando, que você ficar muito tempo indefeso. Nos 1860, eles criam essas primeiras armas de repetição e esse tipo de cartucho. Então agora as armas de fogo conseguem atirar quando está chovendo e o tempo de recarregar é muito pequeno. E isso dá uma vantagem militar também gigantesca para quem detinha esse tipo de tecnologia. Quando eles vão lá para a África, agora, né, depois de 1870, 1860, 1870, eles vão levar armas de repetição e principalmente as metralhadoras. Então a metralhadora é a nova fronteira tecnológica das armas, deixa de ser aquelas canhoneiras dos navios de guerra, elas dependem 100% de um sistema de produção que está baseado na indústria, então elas precisam de uma escala industrial para você ter o material, o aço de produção necessário para fazer a metralhadora, e elas dependem de um sistema de distribuição de grande escala por terra e por mar para conseguir abastecer a quantidade de munições necessárias para manter as metralhadoras atirando. Mas com a metralhadora já não tem mais como um povo que não tem acesso às armas modernas conseguir ganhar desses exércitos europeus. Então esse é o trajeto, digamos assim, da dissertação e a leitura que eu fiz do século XIX. A hegemonia britânica começa tendo monopólio da fronteira tecnológica da violência e da fronteira tecnológica dos sistemas de distribuição. Com a ferrovia, elas perdem o monopólio da distribuição, agora passa a ter distribuição em grande escala por terra, e a produção começa a ir mais longe dentro da terra, começa a aumentar a escala da indústria, e a produção industrial chega nas armas, que sempre tinham sido feitas de forma mais braçal, maquinal. Agora você vai produzir armas com escala industrial. Essas armas são a nova fronteira tecnológica. Então ela perde o monopólio distributivo e perde o monopólio da fronteira tecnológica das armas. Ela não deixa de ter nem a tecnologia ferroviária, nem a tecnologia das armas, mas outros países vão ter essas coisas, então relativamente a eles ela se torna mais fraca por conta disso. Então o avanço... Perfeito, mas exato, essa prática de pirataria da Marinha Britânica, tinha os corsários, né, que às vezes tinham um selo real oficial que podiam fazer operações em termos, digamos assim, oficiais e não criminosos, foi algo muito importante para a Inglaterra também. Esse acordo que o John Stuart Mill fala, por que ele aponta aqui que foi algo muito importante depois que ele vê a Guerra Franco-Prussiana, né? Pelo seguinte, a regra anterior desse período aqui, né, do século XVIII e antes de 1850, era a seguinte: se for declarado guerra entre a Inglaterra e a França, todos os navios britânicos em qualquer lugar do mundo, incluindo navios mercantes, estão autorizados a atacar todos os navios de bandeira francesa em qualquer lugar do mundo e confiscar os bens deles. Então, nesse sentido que comércio e guerra caminhava junto. Você tinha essa questão da pirataria, tinha os corsários, e você também tinha essa questão de que em uma eventual declaração de guerra, todo o sistema marítimo de um país se tornava efetivamente soldados espalhados no mundo inteiro que podiam confiscar bens do outro país. Então é bem nesse sentido mesmo. Então, com a metralhadora agora, a diferença tecnológica dos países europeus para o resto do mundo se tornou gigantesca, não tem mais como você diminuir essa diferença tecnológica usando outros tipos de recursos, e aí o que acontece é uma expansão por toda a África, uma divisão do mundo aí, que é o Congresso de Berlim, no fim do século XIX. Então eles vão criando posições aqui, quanto mais escuro e vermelho no gráfico, maior o valor daquela região. Então vejam que, embora o Lenin, por exemplo, né, e outros marxistas
falassem que toda essa partilha do mundo tinha a ver com busca de insumos para a indústria, não é verdade. Se você vê o que efetivamente foi feito pelos países europeus na África e em outros lugares, as regiões mais valorizadas eram as regiões que tinham metais preciosos e eram as regiões que eram centros importantes nas rotas marítimas, que era a importância geopolítica, aquelas mesmas rotas que eu falei no começo, né? Onde passavam muitas mercadorias, você podia tributar, e por isso elas eram muito importantes. Então, aqui a parte do Egito e a África do Sul, aqui era uma rota comercial decisiva por causa do Canal de Suez, e aqui era uma rota comercial decisiva e você tinha muito ouro. E nas outras regiões da África, todas eram muito menos importantes, porque você não tinha como efetivamente extrair matérias-primas de lá, as pessoas não levavam isso em real consideração, era tudo posição militar estratégica, mas eles achavam que se você dominasse esse território, passasse uma ferrovia aqui, você teria o domínio desse território para sempre. Aqui tem uma citação que vai bem nesse sentido. Você passa uma ferrovia, começa as operações comerciais, e aí você garantiria esse território para sempre. Então, por isso que houve uma corrida muito grande. Eles tinham essa ilusão que bastaria fazer uma ferrovia passar por um novo território colonial, que você teria garantido o domínio daquele território dali em diante. Então, indo para a conclusão aqui, se a gente chega na Primeira Guerra Mundial, aqui é um videozinho que vale a pena vocês assistirem, depois eu passo o link, é de um filme da Primeira Guerra que mostra uma cavalaria atacando, e do outro lado era o ataque mal pensado, e do outro lado tinham metralhadoras escondidas e morre todo mundo que está nesse ataque de cavalaria. Por que eu coloco esse vídeo? Porque tudo isso que está acontecendo aqui, até 1914, né, o aumento das áreas governadas por potências imperiais e áreas governadas por estados europeus, aqui as guerras de conquista no fim do século XIX e algumas guerras civis. Mas o que acontece? E toda essa tecnologia que eles usaram, essa tecnologia nova que foi criada aqui nos sistemas de distribuição, ferrovias e de violência das metralhadoras, foi usada contra países que não tinham nenhum desses dois sistemas. Então se criou uma falsa impressão de que você tinha um controle muito grande sobre essas tecnologias e que você sabia qual que era o padrão de guerra delas. Mas o que ninguém tinha visto? Ninguém tinha visto o que aconteceria se você tivesse metralhadoras dos dois lados de um fronte de batalha e ferrovias dos dois lados de um fronte de batalha abastecendo essas metralhadoras. E isso vai ser basicamente o que vai acontecer na Primeira Guerra. Eles vão ter essa primeira interação desses novos sistemas que foram criados, e aí vai ser uma tragédia de escala totalmente nunca antes vista. Então, quais as ideias centrais aqui? Existia um sistema mercantilista britânico que estava na fronteira tecnológica do transporte de grande escala e das armas. Ele também estava na fronteira da capacidade de organização e comunicação, e foi ele que foi responsável pela amplitude do Império Britânico. No período de 1830 a 1870, você evoluiu a tecnologia do transporte de grande escala por terra, tirou o monopólio econômico do sistema mercantilista britânico. Mas as pessoas ainda não tinham claras as consequências disso para a arena geopolítica. E no fim do século XIX, aqui até a Primeira Guerra, ficou claro que você tinha uso militar das ferrovias, que era possível fazer isso, e que as novas armas, em especial a metralhadora, davam vantagem decisiva no combate ante outros povos. E aí começa, né, o imperialismo do fim do século XIX. Então, enquanto os autores marxistas, por exemplo, tendem a dizer que esse imperialismo foi por conta da indústria que precisava de matérias-primas, etc., e discutindo uma bibliografia muito mais recente, percebi que eu defendo o argumento contrário, que não foi isso que aconteceu, e dá para ver isso em mapas e no padrão de colonização da época. O que aconteceu é que agora eles tinham metralhadora e eles tinham sistemas de distribuição muito melhores, então os povos que conseguiam resistir à tecnologia anterior deixam de conseguir agora e eles tentam conquistar esses territórios de forma permanente. Mas ficava em aberto e desconhecido o que aconteceria quando duas grandes potências se confrontassem usando essas novas tecnologias, né? Essa tecnologia das ferrovias, abastecendo uma linha de frente de metralhadoras, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras,
a tragédia que a gente conhece. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham achado interessante. Valeu!